Ei, você já percebeu como o nosso cérebro parece ser especialista em criar e manter pensamentos negativos? Às vezes, esses pensamentos podem parecer uma onda interminável, afetando nosso humor, nossa autoestima e até mesmo a maneira como lidamos com as situações do dia a dia. Parece difícil, mas eliminar pensamentos negativos da sua vida é totalmente possível. E a boa notícia é que, com os passos certos, você pode começar a controlar esses pensamentos e viver de forma mais leve e tranquila. Neste guia, vamos te dar 10 passos simples e poderosos para eliminar esses pensamentos negativos, além de algumas dicas sobre como a filosofia do estoicismo pode ajudar nesse processo. Vamos conversar sobre como acabar com os pensamentos ruins, os que nos fazem sofrer e como aprender a dominar sua mente. Passo 1. Reconheça os pensamentos negativos. O primeiro passo é sempre o mais importante. Você não pode mudar algo se não souber que isso está acontecendo, certo? Então, o primeiro truque é identificar os pensamentos negativos. Muitas vezes, eles aparecem de forma tão natural que nem percebemos. Pode ser uma voz interna dizendo: "Você não é bom o suficiente" ou "Nada nunca vai dar certo". O que é essencial aqui é prestar atenção nessas mensagens para que você comece a entender como elas afetam suas emoções e ações. O segredo aqui é: tome consciência. Quando você percebe o pensamento negativo, você está no controle. Essa é a primeira vitória. Passo 2. Questione a realidade dos seus pensamentos. Uma vez que você reconheceu que está pensando de forma negativa, o próximo passo é questionar esses pensamentos. O que você está dizendo a si mesmo é realmente verdade? Muitas vezes nossos pensamentos negativos são exageros ou distorções da realidade. Por exemplo, se algo deu errado no trabalho, você pode pensar: "Eu sou um fracasso". Mas será que isso é uma verdade absoluta? Ou será que é apenas uma interpretação negativa de uma situação temporária? A filosofia estoica é super útil aqui. Os estoicos nos ensinam a observar nossas emoções e pensamentos de maneira objetiva. Se você parar e refletir, vai perceber que nem todos os pensamentos negativos têm fundamento. Muitas vezes, eles são apenas reações impulsivas e não uma representação precisa da realidade. Passo 3. Pratique a autocompaixão. Às vezes nos cobramos tanto, não é? Queremos ser perfeitos, estar sempre no controle e alcançar todas as nossas metas sem falhas. Mas adivinha? Somos humanos. E está tudo bem errar de vez em quando. Então, em vez de se criticar, tente ser mais gentil consigo mesmo. A autocompaixão é fundamental para eliminar os pensamentos negativos. Quando você comete um erro ou enfrenta uma dificuldade, tente se tratar com a mesma empatia que você teria por um amigo querido. Não seja seu maior crítico. Isso ajuda a suavizar a intensidade dos pensamentos negativos e cria um ambiente mental mais saudável. Passo 4. Substitua os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Depois de reconhecer e questionar os pensamentos negativos, é hora de substituir esses pensamentos por algo mais positivo. Isso não significa negar as dificuldades, mas tentar focar nas soluções. Ao invés de pensar, "eu nunca vou conseguir", tente pensar, "eu tenho a capacidade de aprender e melhorar com cada desafio". Para muitas pessoas, substituir um pensamento negativo por um positivo leva um tempo e prática. Mas com o tempo, você vai perceber que sua mente começa a se habituar a pensar de uma forma mais construtiva e otimista. Lembre-se, se o pensamento negativo surgiu, você tem o poder de mudá-lo. Passo 5. Pratique a meditação e o mindfulness. Meditação e mindfulness são ótimas ferramentas para reduzir os pensamentos negativos e aumentar o foco no presente. Às vezes, nossos pensamentos negativos são alimentados pela ansiedade sobre o futuro ou pelo arrependimento sobre o passado. A meditação e o mindfulness ajudam você a ancorar sua atenção no agora, diminuindo a influência desses pensamentos indesejados. Existem várias formas de meditação, como a respiração profunda e a meditação guiada.
Escolha o que mais ressoar com você. Mas lembre-se que a prática regular traz grandes resultados. Passo 6. Use afirmações positivas. Afirmações são frases curtas e poderosas que ajudam a reprogramar sua mente. Elas funcionam para reforçar a autoconfiança, reduzir os pensamentos negativos e manter o foco em um futuro melhor. Por exemplo, sempre que um pensamento negativo surgir, você pode usar uma afirmação como "Eu sou capaz e mereço a felicidade" ou "Cada desafio é uma oportunidade de crescimento". Essas afirmações podem parecer simples, mas quando ditas com convicção, podem criar um impacto profundo em sua mente. Repita-as com frequência, especialmente quando se pegar em um ciclo negativo. Passo 7. Reescreva a história da sua vida. Às vezes, estamos presos a narrativas antigas sobre quem somos, baseadas em experiências negativas do passado. Se você teve falhas no passado, talvez você acredite que isso define seu futuro. Mas a realidade é que você pode reescrever sua própria história. Liberte-se dos rótulos negativos que você colocou em si mesmo. Se você falhou antes, isso não significa que você seja um fracasso. Use suas falhas como aprendizado e oportunidades de crescimento, e crie uma nova narrativa para a sua vida. Se você sempre se viu como alguém que não consegue fazer as coisas, comece a se ver como alguém que está no processo de aprendizado e evolução. Isso vai transformar a maneira como você se percebe. Passo 8. Afaste-se de influências negativas. Você sabia que as pessoas com quem você se relaciona podem impactar profundamente seus pensamentos? Se você está cercado de pessoas pessimistas, que constantemente falam sobre problemas e dificuldades, isso pode aumentar seus próprios pensamentos negativos. Busque conviver com pessoas que te inspiram, que têm uma mentalidade positiva e que te motivam a crescer. Além disso, preste atenção no tipo de conteúdo que você consome. Se você está sempre consumindo notícias negativas ou assistindo a filmes e séries que alimentam o medo e a angústia, sua mente também será afetada. Priorize conteúdos que te inspirem, que tragam positividade e que te ajudem a crescer. Passo 9. Cuide da sua saúde física. A nossa saúde mental está diretamente ligada à nossa saúde física. Quando você está cansado, estressado ou com pouca energia, é mais fácil que os pensamentos negativos apareçam. Por isso, cuidar do seu corpo é essencial para manter a mente saudável. Tente se alimentar bem, praticar exercícios regularmente e dormir o suficiente. Atividades como caminhar, correr ou até fazer yoga podem ajudar a liberar endorfinas, que são os neurotransmissores do bem-estar. A saúde física e mental estão interligadas, então cuide de ambas. Passo 10. Aceite o que você não pode controlar por último. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. A vida vai nos desafiar com situações difíceis e não podemos evitar que coisas ruins aconteçam. No entanto, o que podemos controlar é a maneira como lidamos com isso. Quando algo não sair como esperado, em vez de mergulhar em pensamentos negativos e de sofrimento, aceite a situação e se concentre em como você pode aprender com ela. Se você aprender a aceitar as coisas que estão fora do seu controle, você reduzirá muito a quantidade de pensamentos negativos que surgem. Esses são os primeiros passos. Como você pode ver, eliminar os pensamentos negativos não é um processo instantâneo, mas com prática constante e paciência, é totalmente possível mudar a forma como pensamos e reagimos. Esse guia te dá as ferramentas para lidar com a mente de forma mais tranquila e positiva, sem deixar que os pensamentos ruins e os sentimentos de sofrimento dominem sua vida. Se você curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal Ponto Sentido para mais conteúdos que fazem a diferença.